música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e nesse programa a gente apresenta para vocês um novo nome aí do rock nacional, o João Diniz Lira, mais conhecido como Dizim. Bom, aos 18 anos ele lançou o seu álbum de estreia, o The Time Has Come, com produção de Martin Mendonça, grande guitarrista, que toca na banda de Pitty. Dizim tem influências do Guns N' Roses, System of a Down, The Killers, Arctic Monkeys, da própria Pitty, do Scalene, entre outros. Então vamos lá. Dizim, fala um pouco aí de você, né? Onde nasceu, quanto tempo passou no exterior e por que resolveu abraçar o rock? Eu nasci aqui em São Paulo, capital mesmo, que é onde eu moro até hoje, mas durante a minha infância eu passei mais ou menos 4 anos morando no Reino Unido. Eu digo mais ou menos porque na verdade foram várias idas e vindas. A gente foi primeiro passar um ano morando em Londres, depois voltou, depois fomos morar no País de Gales, passamos mais um tempo lá, voltamos, fomos de novo. Mas eu acho que no total foram mais ou menos 4 anos, que era um período que a minha mãe foi fazer primeiro mestrado em Londres e depois doutorado no País de Gales. E como ela estava indo com bolsa de estudo, ela tinha o direito de levar a família, então eu acabei indo também. É um marco muito importante na minha vida, né? Esse momento, porque foi o meu primeiro contato com o inglês, né? Na verdade, como eu tinha mais ou menos 5 anos, como eu tinha 5 anos quando eu fui para Londres pela primeira vez, eu acabei que fui primeiro alfabetizado em inglês e depois em português. Cheguei lá sem saber falar nada de inglês, né, obviamente, mas acabei aprendendo ali na marra, na situação, né, que era necessário. Eu fiquei estudando em uma escola inglesa. Era uma escola lá em Londres que tinha muitos estrangeiros, muitas pessoas, crianças e, se eu não me engano, devia ter professores também de outros países. E então já era um espaço meio adaptado para isso. Eu não era o único lá que não sabia falar muita coisa, mas foi assim que eu aprendi a falar inglês, né, que é a língua que eu escrevo minhas músicas hoje. Claro, eu tenho um outro projeto que eu tô escrevendo em português, que é uma banda que eu participo, se chama Desatentos, mas o meu trabalho solo, né, eu escrevo em inglês e é tudo graças a esses 4 anos que eu passei morando no Reino Unido. Desde pequeno eu tive contato com vários estilos de música diferentes, muita influência dos meus pais, né? Meus pais são bem ecléticos, eles gostam de escutar bastante coisa. Obviamente ali, pela origem deles, eu escutei muita música nordestina, ritmos tradicionais nordestinos e também o Mangue Beat, né? Muitos sons ali de Pernambuco e dos estados ali próximos. Mas os meus pais, como eu disse, sempre gostaram de escutar vários estilos de música, então eu meio que cresci escutando já vários artistas renomados brasileiros e estrangeiros, né? E dentro de todos esses estilos aí que eu sempre fui exposto, eu me identifiquei muito com o rock, principalmente eu acho que por influência da minha mãe. Minha mãe curte muito umas bandas de rock, inclusive foi minha mãe quem me apresentou o Guns N' Roses, que eu considero ser minha banda preferida hoje em dia, enfim, e várias outras bandas também. E eu me identifiquei muito com o rock porque, claro, música no geral, arte no geral é isso, né? Mas eu identifiquei ali no rock uma forma especial de se expressar emoções. Eu enxerguei no rock como é que eu digo assim, uma energia, uma alma baseada nisso, em emoções intensas e vívidas, traduzidas através da música. Então, a minha identificação com o rock vem muito disso.
e principalmente porque depois eu descobri que essa era uma forma que eu podia também expressar as minhas emoções, né? Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente. Como rolaram os primeiros contatos com o Martin, né? E o que você destacaria na produção dele, né? No contato com o Martin? O Martin, ele é guitarrista da banda da Pitty, né, há muitos e muitos anos. E ele é um cara muito gente boa, que já era amigo do meu pai há muito tempo, né? Porque já tinham se trombado em vários camarins e backstages e festivais durante todos esses anos de estrada, né? Pensando assim, apesar de serem contextos completamente diferentes, tanto a banda da Pitty quanto o Cordel do Fogo Encantado, que é a banda do meu pai, né? Meu pai é o vocalista do Cordel do Fogo Encantado, Lirinha. São bandas que vêm do Nordeste, a Pitty vem da Bahia, né? E o Cordel vem de Pernambuco, e que surgiram mais ou menos na mesma época ali, no início dos anos 2000. Então, de lá pra cá, o Martin e o meu pai se tornaram grandes amigos de vários momentos e situações onde eles se encontraram e tal. Meu pai participou, inclusive, do segundo disco solo do Martin, o Quando Um Não Quer. Cantou em uma música que, inclusive, a letra é dele. E então eles já tinham essa relação aí muito próxima. E no início de janeiro de 2019, eu fiz um cover no meu canal do YouTube da música Desconstruindo Amélia, da Pitty. E esse cover foi, inclusive, onde eu considero que eu comecei ali, de fato, a minha carreira de música. Claro que eu já tinha um contato com a música desde muito pequeno, né? Por isso é até meio difícil de definir isso, assim, quando começou a minha carreira. Mas eu uso esse cover, que se eu não me engano foi lançado no dia 29 de janeiro de 2019, como o início de todo esse movimento do que eu vim a lançar agora em 2021 e tal, porque foi a primeira vez que eu lancei música, mesmo sendo um cover, né, sob o nome de Zin, no meu canal do YouTube, né, com o nome de Zin, e que, se você olha, como eu vou contar aqui agora, né, o início de tudo foi aí, nesse momento do lançamento desse cover. Porque o que aconteceu? Depois desse meu cover de Desconstruindo Amélia, mais de uma pessoa, vários conhecidos ali, pessoas próximas da gente, enviaram o cover para o Martin, que era ali a pessoa mais próxima da banda da Pitty, do nosso ciclo de amigos e tal. E eu acho que indiretamente esse foi o nosso primeiro contato, porque o Martin recebeu esse cover e ele elogiou nos comentários do vídeo. Eu também recebi print da conversa das pessoas que mandaram pra ele super elogiando e tal. Chegou na Pitty, inclusive, ele assistiu junto com ela, outras pessoas mandaram pra ela também, ela tweetou, e então foi, assim, muito marcante pra mim. E esse foi o momento, assim, desse primeiro contato, mesmo nesse momento ainda não tendo tido uma conversa direta entre eu e ele. Eu acho que ali já foi onde esse vínculo foi estabelecido pela primeira vez. Isso no final de janeiro de 2019, e aí em maio de 2019 aconteceu a virada cultural de São Paulo, que a Pitty tocou no palco de rock, e que foi um momento que me marcou, assim, absurdamente, porque nessa virada cultural eu assisti no dia anterior um show da Nação Zumbi, um show do Scalene. Na madrugada desse dia também tocou o Cordel do Fogo Encantado. Mas no dia seguinte, no domingo, creio eu, rolou o show da Pitty. E aí eu assisti o show da Pitty da House Mix, que é aquela casinha lá onde eles ficam mixando o som e cuidando das luzes. Porque o técnico de som da Pitty, ele trabalha com o Cordel do Fogo Encantado também. Então eu avisei ele que eu ia no show, aí ele disse pra eu assistir lá com ele. No final do show, ele me levou no camarim pra conhecer a banda. E aí sim foi a minha primeira conversa mais próxima com o Martin, né? Foi o dia que a gente de fato se conheceu. Martin ficou muito, muito emocionado, porque ele gosta muito do meu pai. E eu mais ainda, né? Eu, assim, abismado. O Martin é um dos meus maiores ídolos como guitarrista. Ali a gente teve, na mesma hora, uma conversa sobre pedais de guitarra e coisas do tipo. E
já foi assim, como ele disse, né, em algum outro momento, um amor à primeira vista. A gente se deu super bem, marcou de se encontrar depois, mais pra frente naquele ano a gente se encontrou de novo, eu mostrei pra ele uma demo de uma música minha, e assim surgiu Time to Rise, que foi o single que eu lancei no final de 2019, a gente gravou ali mais ou menos no meio de 2019, lançou mais pro final do ano, que foi o meu primeiro single, primeira música de fato ir para as plataformas digitais, ser produzida de forma profissional, e foi produzida pelo Martin. A gente gravou no Estúdio Concha, que é o estúdio do Thiago Guerra, baterista da Fresno, que também tocou bateria na música, e esse foi o nosso primeiro lançamento do que viria a ser esse álbum que a gente lançou agora no começo de 2021, né? Então, no final de 2019 lançamos Time to Rise, que é a quarta faixa do meu álbum The Time Has Come, que eu lancei esse ano, e ficamos de continuar o projeto, de lançar outras músicas, mas aí, como todo mundo bem sabe, né, em março de 2020, nossas vidas viraram de cabeça para baixo, a vida de todos, né, viraram de cabeça para baixo, com a pandemia do coronavírus. E então esse projeto ficou hibernando por meses, e só pro final de 2020, uma época onde estava tendo uma queda significativa ali dos casos de Covid, já era um pouco mais seguro naquela época, né? Naquela época, né? Antes de piorar tudo de novo, a gente se encontrar, e eu e o Martin nos encontramos e percebemos que talvez, ao invés de esperar acabar o contexto da pandemia, a gente poderia aproveitar que aquele era um momento mais tranquilo, onde as pessoas não estavam trabalhando tanto, né? Pra fazer esse álbum do melhor jeito possível, com o nosso time dos sonhos, claro, sempre tomando os devidos cuidados e precauções, né? Dentro do contexto da pandemia. E foi isso que a gente fez. E, cara, eu não poderia estar mais satisfeito com o resultado, porque, poxa, o Martin foi um produtor incrível, um excelente produtor. Ele é um cara muito atencioso e que sabe se adaptar a cada projeto que ele faz para só somar. Então, na hora que ele chegou ali no meu projeto, ele já viu o que eram as coisas que eu já tinha definido, não mudou nada disso e só acrescentou, só melhorou. E o resultado foi, assim, uma coisa que eu até hoje sou muito, muito grato ao Martin mesmo, e muito satisfeito com tudo que a gente construiu. Que conceitos poderíamos dizer que norteiam o disco The Time Has Come? Esse álbum, ele surge de uma descoberta minha, dessa coisa que eu citei mais cedo, de que, do mesmo jeito que eu sentia o rock como um estilo que permitia muito que se expressassem emoções, eu podia também expressar minhas emoções, expressar tudo que estava preso ali dentro de mim através da música. Então, eu acho que com certeza, como eu já disse em inúmeras entrevistas, está em todos os releases, esse álbum ele surge do momento que eu descubro que eu posso transformar minhas paixões, minhas mágoas, minhas emoções, meus rancores, tudo que estava preso dentro de mim, que estava até mal traduzido, em criação, né? E eu fiz isso, transformei tudo isso em música e estruturei esse projeto, e isso foi um alívio muito grande, tirou um peso das minhas costas que eu nem sabia que existia, e permitiu que eu depois conseguisse fazer música sem ser necessariamente em cima de emoções que estavam presas dentro de mim. Mas foi necessário fazer isso primeiro, e com certeza essa foi a base desse álbum, a base, a origem de tudo. Depois, eu fazendo, ainda trabalhando no álbum, e mais pra frente já com as faixas definidas, quais que iam ser, quantidade de faixas, eu comecei a perceber que tinha um outro conceito não intencional, mas que estava ali e estava se traduzindo, como disse o Martin, em cada música aparecia de um jeito diferente, que era o tempo. O primeiro single que a gente lançou, Time to Rise, fala, né, sobre a hora da chegada desse meu lançamento e tal.
E essa era uma mensagem que eu queria trazer, tanto é que eu trouxe no título, né, The Time Has Come, que é tipo, a hora chegou. A letra de Time to Rise fala The Time Has Come at Last, né, ou seja, cita o nome do álbum sem eu nem saber na época que se ia ser o nome do álbum. A letra de Saviors of This Land, que eu sempre soube que ia ser a última música do álbum, não tinha como não ser, também começa com a frase The Time Has Come. E várias músicas, Human Bomb tem o reloginho da bomba, várias músicas, a maioria delas toca no assunto do tempo, de alguma forma. Então, no momento que eu percebi isso, e que eu percebi ainda a grande coincidência de que eram exatamente 12 músicas que iam entrar nesse álbum, que é o número, a quantidade de números que tem no relógio, né? O relógio analógico ali dividido em 12 horas, vou falar mais disso daqui a pouco. Naquele momento eu soube que o grande conceito desse álbum, mesmo que eu não soubesse disso desde o princípio, era o tempo. Pô, fala pra gente aí dessa ideia que você teve, né, de criar imagens para cada música do disco. Então, essa imagem, essa ideia de criar as imagens, criar ícones, né, ali dentro da imagem da capa do álbum, baseados em cada música, ela partiu inicialmente disso que eu falei na pergunta anterior, sobre as 12 músicas do álbum, né, eu ter percebido essa sacada aí, que eram os 12 números do relógio, né? E na hora que isso aterrissou na minha cabeça, por mais que fosse uma ideia meio boba, naquele momento eu me agarrei nisso numa coisa de agora vai ter que ser 12 músicas mesmo, não posso nem botar nem tirar, vai ter que ser exatamente 12 músicas, porque eu queria fazer alguma coisa com isso. Na hora que eu percebi isso, eu já queria fazer um relógio na capa, que cada música fosse um dos números, né? E aí, pensando nisso, surgiu a ideia de, ao invés de eu deixar os números ali, né, de 1 ao 12, eu poderia fazer ícones que representassem essas músicas no lugar onde fica cada um dos números desse relógio, né? E foi isso que eu fiz. E não foi uma missão tão difícil, porque acho que talvez por eu ser alguém, né, eu me formei no ano passado como técnico em multimídia, então eu sou uma pessoa muito ligada nessa coisa de design. Eu involuntariamente já tinha ali nas músicas anteriores, desde Time to Rise, na verdade, criado certos ícones, certos, digamos, mascotes, assim, figuras que representassem essas músicas. Time to Rise tinha o Leme, né, o Leme, que é um relógio. Human Bomb tinha o Homem-Bomba, né, que foi um personagem que a gente inclusive montou pro clipe e tudo mais. Sky tinha o astronauta, Manipulata tinha a placa de pare com a interrogação. Então eu só segui essa linha, peguei essas ideias que já existiam, não mudei nenhuma dessas ideias, mantive todas essas ideias, né, que eu tinha ali, que já estavam colocadas. Nenhuma dessas músicas eu criei um novo elemento que representasse, porque eu acho que todas elas já tinham esses elementos que representavam muito bem. E aí eu só peguei essa ideia do relógio, dos ícones e tal, e esses ícones que já existiam, e criei outros para cada música, né? O vídeo no YouTube, tanto o do álbum completo quanto das músicas separadas, você vê inclusive o ponteiro do relógio girando de acordo com a música onde tá. E eu acho que acabou que foi uma ideia bem legal. E foi daí que ela partiu. Bom, uma curiosidade aí é que o Dizzy é filho do Lirinha, sim, Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado. Então, Dizzy, o que é que seu pai comentou a respeito do disco, né? Já que pensaram em fazer... Já pensaram em fazer algum trabalho juntos aí? O meu pai, ele foi a pessoa que mais acompanhou esse projeto desde o começo, né? Ele foi o primeiro a conhecer, a ouvir as músicas, tanto eu mostrando pra ele tocando no violão ou na guitarra ali desplugada mesmo, ou então gravando, né? Porque ele foi também quem me ajudou a gravar as primeiras demos que a gente fez lá em 2018, antes de Time to Rise, antes de qualquer coisa
dessa, eu já tinha as primeiras ideias dessas músicas. E a gente já foi tentando gravar elas, né? E o meu pai foi quem me auxiliou ali no começo, né? Que eu não sabia mexer muito bem nesses programas, nessas coisas. Eu aprendi muito de lá pra cá. Então, a gente começou a gravar ali, a gente se ajudando, se atrapalhando e se ajudando, né? Em casa. Ele foi quem me ajudou a gravar essas primeiras demos, desde o começo, demos que nunca foram a público, não sei se algum dia vão vir, mas então ele foi uma pessoa que desde o começo desse projeto sempre teve muito ligado e antenado ali no que era que estava por vir, antes de qualquer outra pessoa saber desses detalhes, assim. E daí, dessas primeiras ideias, dessas primeiras demos, dessas primeiras gravações em casa, até todo o processo dos lançamentos, né? O dia que eu conheci o Martin, o dia que eu falei com o Martin sobre fazer Time to Rise, a gravação, o lançamento desse meu primeiro single, esse processo todo esse tempo durante a pandemia que a gente ficou sem produzir, a notícia de que a gente podia voltar a fazer esse álbum e tudo mais. Meu pai acompanhou tudo isso, o lançamento dos 3 singles em 2021 também, né? Meu pai acompanhou todo esse processo, então ele sempre teve muito ligado, muito antenado no que estava acontecendo, e ele ficou muito feliz com o resultado e também com a minha relação com os músicos, né? Ficou muito feliz de eu ter ficado muito amigo do Martin, que é um cara que já era muito amigo dele, e também de eu ter conhecido outras pessoas que ele ainda não conhecia pessoalmente, como o André Dea, né, que gravou a bateria, o Tofu, incrível engenheiro de som que fez todo esse projeto acontecer ali. Então meu pai realmente ele ficou muito feliz aí com esse resultado e com essas minhas relações. No dia do lançamento, quando eu acordei, na mesa tava uma bandeja de flores, com flores de várias cores, 6 potinhos de flores e um recado muito bonito dele me parabenizando pelo lançamento. Eu fiquei muito emocionado. No Instagram dele também, ele fez um texto muito emocionante, que ele disse que esse álbum era um grande presente pro nosso mundo. Claro, eu não acho que mereça tudo isso, mas eu fico extremamente emocionado com esse carinho e isso vindo dele, esse apoio dele e sempre foi muito importante pra mim, e foi muito bom ter essa aprovação dele, esse carinho em relação a esse lançamento. Então foi bem legal e com certeza a gente tem planos de fazer coisas juntas aí no futuro. Temos aí ideias que eu espero que vocês venham a saber num futuro próximo, assim. Com certeza a gente ainda vai fazer muita coisa nessa vida. A gente é muito próximo, a gente gosta muito de conversar sobre música e de tocar e de, enfim, utilizar dessa linguagem que a gente tem em comum, né, na nossa relação. E eu acho que com certeza a gente vai estar aí mais cedo ou mais tarde compartilhando coisas, frutos dessa relação aí com vocês também. É isso, muito obrigado. Brigadão, Dizim, sucesso. Esse programa é apresentado por esse que vos fala, Adeluna, com a edição de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte. Acesse nosso site www.interd.net.br, nos siga no Instagram, Facebook e no Spotify.